segundinhos já começará a gravação, tá? Tá. Eu aqui ainda tá okay, carregando ainda. Começar? Peraí. Aqui ainda tá aparecendo gravando para alguém, já ficou vermelhinho aí para vocês? Já tá gravando, sim. Tá, já tá gravando. Será? O meu ainda tá carregando aqui. Agora sim. Fechou. Então tá, vamos começar. Quem vai dar o start inicial desse nosso webinar será eu, ok? Então tá, vamos lá. Temos um certo protocolo aqui nesse evento de hoje, o qual estaremos explicando na sequência. Logo de início, então, quero desejar boas-vindas a todos e todas que estão aqui neste primeiro webinar do NEDUC, cujo título é Desafios e Experiências da Docência Online. Eu me chamo Delima Júnior, sou nucleado do NEDUC e, com imenso prazer, faço as honras de abrir o webinário nosso primeiro webinar aqui do NEDUC. Quero, de antemão, já compartilhar com vocês o nosso propósito, o propósito do NEDUC, que é fortalecer o sistema da educação, articulando lideranças para o desenvolvimento de políticas e ações sustentadas nos pilares da inovação, ética e produtividade. Esperamos que todos tenham uma excelente tarde de muito aprendizado, de muito conhecimento. E agora, então, eu passo a palavra para a Mônica apresentar os nossos convidados de hoje. Ótimo. Muito bem, obrigada, Del. Olá, eu sou a Mônica Pagno, professora de Informática e Nucleada, do Núcleo de Educação da CIL. Desejo as boas-vindas a todos e todas também. Que seja muito proveitoso hoje, nosso primeiro webinar aí para vocês. Bom, para compor aí nossa mesa virtual, já que estamos virtualmente reunidos, né, vou apresentar, na verdade, nossos convidados, tá? Primeiramente, a professora Adriana da Silva, lá do Centro de Educação Santa Terezinha, de Curitibanos, seja muito bem-vinda. A gestora do Colégio Marcier, Márcia Perão, também seja muito bem-vinda. Obrigada. O gestor do Centro de Educação Infantil Pingo de Mel, Luciano Schneider, também seja muito bem-vindo. A nossa coordenadora do Núcleo de Educação da CIL, Edith Moraes, seja bem-vinda. A nossa consultora de núcleos da CIL, que está conosco, a Bertana Pavanello, também seja muito bem-vinda. Hello! Ótimo. Uma vez que nossa mesa virtual está composta, eu quero reforçar as boas-vindas a todos vocês que são nossos convidados ilustres de hoje e também a todos que estão aqui participando deste webinário. Agora eu vou fazer uma breve explanação de como vai funcionar a dinâmica deste nosso webinário. Nós teremos duas perguntas pivô deste encontro que já se apresentaram no título desse encontro, que é Desafios e Experiências da Docência Online. E a dinâmica vai acontecer da seguinte forma. Um momento será a Mônica, outro momento será eu, e faremos as perguntas as quais nós abriremos, então, para os nossos convidados responderem em até 10 minutos. Caso o tempo comece a se aproximar do fim, a gente vai avisar no chat que o tempo está se acabando, ou está acabando. E, então, teremos uma ordem, cujo, nesse primeiro momento, o Luciano iniciará, segundo será a Márcia, terceira a responder será a Adriana. E, então, como eu disse, cada um terá aproximadamente 10 minutos. Caso sintamos a necessidade de exceder um pouco mais, sem problemas, a gente vai compensando durante o nosso webinário como um todo. Beleza? Então, eu passo agora a palavra para a Mônica proferir a primeira pergunta. Tá certo, vamos lá. Então, nós gostaríamos de saber, no cotidiano de cada um de vocês, que sabemos que difere, né? Quais foram os desafios que vocês enfrentaram ou ainda enfrentam na docência online, tá? Juntamente a isso, vocês podem apresentar também, se vocês assim desejarem, as boas práticas que vocês adotaram para resolver esses desafios, né? Se eles foram resolvidos, como que foi a dinâmica de vocês aí. Luciano, sinta-se à vontade para começar.
Beleza. Boa tarde a todos. Gostaria de primeiramente agradecer a oportunidade de estar participando desse webinário e apresentar um pouco da nossa vivência e experiência desse novo mundo digital que a gente está apresentando nesse momento. Primeiramente, assim, a parte da docência online, ela foi, assim, muito trabalhada, principalmente em ensino superior, né, em cursos técnicos. Isso já faz um bom tempo que está sendo trabalhado, então já estão explorando bastante essa ferramenta. No caso da educação infantil, que é o meu caso, que eu sou gestor da Pingos de Mel, a gente trabalha exclusivamente com educação infantil, foi um desafio inicial, pois o foco nosso é a aula presencial, né? E tivemos que se reinventar nesse momento de pandemia, de isolamento social, que todos nós estamos vivenciando, né? Então, no início foi um pouco bem desafiante para todo o quadro de professores, né? Principalmente a questão de gravação de aulas para postarem para os nossos alunos, né? Então, assim, tem os professores que têm uma dinâmica melhor na frente de uma câmera, tem outros que são um pouco mais introvertidos, né? Então, teve essa dificuldade inicial. Mas passando esse início, assim, começaram a desenvolver um trabalho. Eu brinco que cada uma tem um estúdio na sua casa, né? Para poder estar participando e desenvolvendo os trabalhos pedagógicos com nossos alunos, né? Então, eu vejo assim que inicialmente foi desafiante, continua sendo desafiante, principalmente pelo isolamento que nós estamos diante dos nossos alunos, né? Então, hoje já estamos fazendo 3 meses sem poder estar presencialmente com eles, né? E é uma defasagem muito grande, porque a parte da afetividade, a parte da presença, assim, frente a frente dos professores com os alunos, essa interação social não tem mais, né? Hoje é tudo online, então, assim, apresentou um gap nesse período de 3 meses que nós estamos vivenciando, né? E a forma que a gente conseguiu estar desenvolvendo um trabalho online, né? Através de dinâmica, através de trabalhos lúdicos, através de partes pedagógicas, né? Para estar aproximando e compensando essa deficiência desse período. Eu escuto relatos de pais que os filhos estão todo dia perguntando se pode voltar para a escola, estão sentindo essa necessidade do retorno à escola, só que, infelizmente, nesse momento, a gente ainda tem que continuar isolado, né? Então, cada um nas suas residências e tentando fazer um trabalho totalmente online, né? Então, eu vejo assim na minha visão pessoal, eu vejo assim que são cenários positivos e negativos, né? Hoje, por exemplo, a gente tem um webinário com várias pessoas em diferentes localidades e regiões e estamos tendo essa interação, né? Então, a tecnologia vem muito disso para agregar, principalmente na educação, né? Que vem agregar isso. Por outro lado, o contato humano, né? A afetividade, a interação social, a proximidade, o abraço, o carinho do professor com o aluno não tem mais esse contato, né? E principalmente educação infantil, isso é muito importante. Então, existe essa deficiência. Mas eu vejo que é o momento e a solução que nós temos hoje para apresentar para eles, né? E assim, eu vejo que eles também têm essa consciência e vão aprendendo que é um momento que eles têm que passar, nós todos temos que passar, se reinventar nesse momento também, né? Para depois, quando retornarmos às aulas presenciais, com certeza estaremos melhores e muito mais fortalecidos com tudo isso, né? Certo, muito bem. É isso mesmo. Vamos ver. Márcia, quais são as suas considerações acerca dessa pergunta? Eu acho que você está sem som, Márcia. Eu penso que nós fomos pegos de surpresa, assim, do dia para o outro, a gente tem que lidar com uma maneira didática nova de trabalhar, relações interpessoais novas. As famílias tiveram uma dificuldade muito grande, porque eles passaram a ser protagonistas dos filhos em casa, de toda a situação, tanto educacional quanto social, a parte home office dos pais. Então, a gente, nos primeiros dias,
ficamos com medo, ficamos apreensivos de como nós iríamos trabalhar. E aí, a melhor forma que eu encontrei, como eu tenho educação infantil e fundamental 1, a melhor forma que eu encontrei, junto com a minha equipe de 23 profissionais, foi videoaulas. Por quê? Porque os pais, cada um tem um horário diferente de trabalhar. Então, eles reduziram carga horária, uns trabalham home office pela manhã, outros à noite, outros à tarde, outros continuaram normal no seu trabalho o dia todo. Então, para a gente estar fazendo uma aula presencial online, além de dificultar, os pais também não teriam aquele tempo de ficar junto com a criança ali orientando. Então, a gente faz as videoaulas uma vez por semana, na sexta-feira, as professoras estão no colégio, cada uma na sua sala de aula, ou na brinquedoteca, ou no parque, exploram o espaço escolar, elas gravam as videoaulas para aquela próxima semana, e aí eles têm a apostila, materiais didáticos que elas produzem, jogos, atividades lúdicas, e já mandam esse material para casa, seja ele material que seja descartável ou um material que a escola forneça, a gente faz os kits, os pais passam na sexta-feira e levam. E trazem o da semana anterior para as professoras irem fazendo as correções e ir montando os portfólios. Por quê? Tão logo a gente retorne, a gente precisa desse material que a criança produziu em casa, junto com o seu pai, com a sua mãe ou com a sua avó, no momento que ele estava nesse isolamento social. A gente procura não mandar muita matéria assim, por quê? Porque a gente entende que a criança já está passando por um problema psicológico, o adulto já está passando por problema psicológico, as famílias, elas têm aquela orientação educacional formal, e agora a gente se viu num novo modelo educacional, então a gente também não pode estar cobrando muito isso do pai. O pai e a mãe hoje são os nossos mediadores, eles estão nos ajudando, e a gente está fazendo o possível para que esse período, que já se passaram 90 dias, as crianças também não percam o contato com as profs, com a escola. Então, a gente grava na escola, as professoras conversam com eles, elas cantam a música que eles gostavam de ouvir no vídeo, elas leem histórias para eles, e isso vai fazendo com que eles não percam esse vínculo, não percam a afeição da professora deles, né, do espaço da sala deles, de aula, que eu acho muito importante. Então, elas usam muito o material da sala de aula delas, e a gente está tendo um retorno bem positivo dos pais. Eles nos dão retorno toda sexta-feira, claro que não é 100%, mas eu posso dizer que 85% estão satisfeitos, estão contentes e procuram fazer da melhor maneira possível as atividades, assim, com capricho, com empenho, trazem recadinho para as professoras mandam recadinho para as crianças também. Então, a gente está tentando fazer uma maneira diferente e prazerosa com as crianças durante esse período dessa forma, através de videoaulas, e toda semana a gente tem os profissionais lá na sexta-feira esperando os pais. Certo, muito legal. Eu vou passar a palavra para a Adriana, então. Adriana, fique à vontade. Oi, obrigada. Primeiramente, agradecer novamente o convite para estar participando com vocês e relatando um pouco dessa nossa experiência também. Esse desafio, para mim, primeiro partiu, eu estou há 14 anos aqui na escola e sempre trabalhando com o primeiro ano, com essa faixa etária de 5 a 6 anos. Então, nós temos uma rotina diária de muito afeto, de muito contato físico com as crianças, e principalmente nessa fase de transição da educação infantil para o ensino fundamental, para o primeiro ano, nós estávamos nesse processo dessa construção desse laço afetivo, porque nós tínhamos um pouco mais de um mês de aula quando nós fomos surpreendidos com a notícia desse isolamento social. Aí o primeiro desafio, assim, que foi impactante foi o que eu cheguei para a orientadora e a direção e pedi agora, como fica essa situação? Porque é toda essa construção, como que vai ser esse desafio de continuar isso à distância, sem ter esse contato que é tão importante, esse abraço na chegada da aula, o abraço no final, na despedida, no finalzinho da aula, e foi o primeiro desafio aí que nós pensamos como agir, como seria isso.
Só que nós estávamos até meio que otimistas. Dia 22 nós estamos aí de novo. Então, a princípio, nós já tínhamos o sistema do diário online, vamos abastecer com algumas atividadezinhas, a família vai fazendo, e dia 22 nós retornamos e voltamos à nossa vida normal. Aí passou uma semana, passou 2, nós vimos que não ia por esse caminho. Aí eu acho que veio talvez o maior desafio para mim, pessoal, porque eu não era de gravar vídeos, eu não gostava nem mesmo de gravar áudio no WhatsApp, eu tinha isso que eu não gostava, que eu não tinha essa habilidade, eu não gostava de ouvir a minha voz, eu dizia, não vou gravar. Aí chegou que nós iríamos começar a fazer essas aulinhas gravadas, porque eles precisam desse contato, eles precisavam ver a prof. Aí foram noites pensando, e agora, como eu vou fazer, né? Não era nem o fato de encarar a tecnologia, de mexer no equipamento de vídeo, nos aplicativos. Era mesmo em relação a um desafio pessoal meu, encarar isso de ir para frente e gravar, começar ali. Aí fiz o primeiro vídeo, que eu considero desastroso, porque de 20 minutos nós conseguimos tirar 9, e aí o terceiro desafio para editar, gravar, além de gravar, o editar, o organizar, o colocar tudo em ordem. E aí sim mexer na parte tecnológica, porque daí é um novo aprendizado, né? Você tem uma maneira de trabalhar em sala de aula que de repente você tem que desaprender e reaprender tudo novamente, fazer novamente com que aconteça para que essa criança não sofra tanto esse impacto também, porque para ela já era difícil, porque eu não posso ir para a escola. Aí, de repente, tiram esse contato que tem com a prof, que os pais relatam muito, que eles falam muito isso, que eles sentem muita falta. Então, foram esses desafios. Primeiro, essa barreira de minha pessoal. Hoje, estar aqui com vocês é um outro desafio que estamos superando aí, porque são do cotidiano mesmo. Não tinha isso de gravar. Então, superar essa barreira e logo depois ter essa tecnologia, como mexer, como trabalhar, como fazer, e tornar essa aula gravada também não maçante, de uma maneira que fosse atrativa para a criança, que não sobrecarregasse, ela já estava em casa, e mais sobrecarregar com uma gravação, com uma aula. Então, também foi um desafio para nós, como tornar essa aulinha atrativa. Muito bem. Olha só, eu percebi na fala de vocês essa preocupação com a questão da afetividade, isso ficou bem presente nas 3 falas, né? Essa situação, porque na educação infantil há muito essa troca de afeto entre professores e alunos, né? Os alunos se sentem muito acolhidos pelos professores, tem aquela questão, eles são muito apegados. E realmente, observei que vocês se preocuparam muito com isso, como relatou a Adriana, já tinha relatado o Luciano, a Márcia tocou no assunto também das videoaulas, que é uma situação que foi da noite para o dia, né? Com certeza um enorme desafio, né? Com todas essas preocupações de aula não ser maçante, porque estamos tratando com crianças, né? E, inclusive, por se tratar de crianças, eu tenho uma dúvida, inclusive. Eu gostaria de saber quais foram as boas práticas que vocês adotaram com as crianças que não sabem ler, porque como se trata de educação infantil, né? A Adriana, ainda primeiro ano, alguns, se não todos, já leem um pouquinho, né? Mas o Luciano e a Márcia, principalmente, devem ter alunos que não leem, né? E a gente gostaria de saber o que vocês adotaram para resolver isso. É aquilo que eu falei, Mônica, as nossas professoras do berçário 1, grupo 1, grupo 2 e o grupo 3, que são os menorzinhos, o que elas fazem? Elas gravam as aulas delas na sala de aula delas, então elas usam o material pedagógico que elas têm lá, seja brinquedos, seja jogos, ou jogos, brinquedos que elas produziram e estão mandando para casa, aí elas fazem todo o processo lá na sala, a coordenadora fica gravando e a gente manda essa videoaula para o pai e para a mãe estar fazendo esse estímulo, desenvolvendo essa atividade com a criança. O que a professora Adriana colocou ali, quanto à gravação de aulas, aconteceu na escola também, não foi só contigo, Adriana, acho que foi com todo mundo. A tecnologia a gente usa muito assim, o celular, o computador quando a gente precisa, mas a gente foi pego muito de surpresa. Então, a gente também teve muitas profissionais que tiveram muita dificuldade. Eu tive uma profissional que ela
a primeira semana, ela fez 3 tentativas, ela chorou muito, ela entrava na sala, ela chorava, porque ela se via naquela sala grande, sozinha, e ela estava falando para ninguém. Então, ela teve um problema muito sério. Hoje ela faz aulas maravilhosas, mas a primeira semana, o primeiro impacto foi para todo mundo. Então, assim, não foi só para você, Adriana, eu também nunca tinha falado assim tanto, né, como agora a gente está usando essa tecnologia, depois a gente vai falar do 4.0 ali, né, e é bem por aí. Mas é dessa forma que a gente vai trabalhando com a educação infantil, Mônica, e está dando bem certo. Aproveitando a fala da Márcia, no nosso caso da escola aqui, como é exclusivamente educação infantil, então, assim, eu te digo que 80% dos nossos alunos dependem dos pais para fazer a interação das atividades, né? E é um papel muito importante dos pais nesse momento, porque eles têm que abrir o material online, disponibilizar para os seus filhos e fazer a participação deles junto com os filhos, né? Assim, eu tive relatos de professoras que elas passaram um dia, digamos assim, 8 horas tentando fazer gravações para um vídeo de 5 minutos. E gravava, regravava e não ficava legal, e editar também ficava complicado. Então, assim, foi muito impactante o início para todo mundo, principalmente porque a gente percebe que alguns professores ainda não têm habilidade da parte tecnológica, né? Então, sofriam muito, como é que eu vou disponibilizar esse vídeo pela internet? No nosso caso, da nossa escola, a gente já tinha uma plataforma digital, que é uma agenda digital de conversação entre pais e escolas. E dentro da agenda já tinha a ferramenta de envio de vídeos, fotos e tarefas. Então, ela já tinha um pouco da familiarização com o material. Mas é muito diferente de você gravar uma videoaula e estar disponibilizando diariamente para os seus alunos, né? É uma coisa que elas relataram também no início, era a falta de referência, né? Pelo fato de fazer em casa, muitas vezes o aluno acaba perdendo a referência da escola ou da sala de aula, né? Enfim, e o que a gente adotou de um mês para cá? A gente está fazendo gravações das aulas também na escola, então elas estão utilizando as suas salas de aulas para gravar, para ter mais essa referência do aluno com a escola, para ele não perder, principalmente pelo tempo que eles estão em casa, né? Então, a referência é muito importante nesse momento também. Então, Até porque os relatos dos pais, como a gente tem as escolas mais no centro, eles passam de carro. Teve um aluninho que perguntou para o pai, por que a escola não me quer mais? Né? Eles acham que a escola não quer, porque a escola está ali, então eles não conseguem compreender que a escola está vazia, que todo mundo está em casa, né? Então, importante, muito importante essa parte das aulas muito bem gravadas, para eles não perderem o contato e o rosto da prof, a prof cantando para eles, a prof contando história para eles, na sala de aula deles. Então, os pequenos, realmente, Mônica, isso é muito importante. Mas os do Fundamental 1 também, os do 4º ano também, eles mandam um recadinho para as professoras que estão morrendo de saudade. E, então, assim, eles têm um vínculo muito forte com a escola, porque a vida social deles se restringiu a quê? Pai, mãe, um irmão, mais 2 irmãos, em casa. Então, foram partes sociais diferentes do pai, da mãe e do filho, que tiveram que se juntar, formar um núcleo social único, dividir os amigos, mas tudo virtual. Então, isso, para o pai e para a mãe também está muito cansativo. Imagine para as crianças, foram 90 dias. A gente não sabe mais quanto tempo a gente vai ficar, né? E tem mais um fator, Márcia, assim, que a realidade de várias famílias, porventura, tem apenas um computador para 3, 4 pessoas estar utilizando. E muitas vezes aquele pai ou mãe fica trabalhando ali 6, 8 horas na frente do computador, e eles ainda têm que tirar um tempinho para disponibilizar o conteúdo para os seus filhos. Então, assim, é muito importante a participação deles, mas a gente também tem que entender a realidade das famílias nesse momento, né? Por isso que o nosso papel enquanto escola agora, ele está muito importante. A gente tem um vínculo com a escola muito grande, porque hoje a gente, voltando à tecnologia de novo, a gente tem um vínculo muito forte. Então, a gente tem os grupos de pais no WhatsApp. Então, a gente está sempre mandando alguma coisa, animando os pais, por mais que a gente, enquanto gestor, enquanto proprietário de escola, tenha outras dificuldades que a gente tem que enfrentar no dia a dia, mas a gente tem que pensar
no pai enquanto pessoa, essa relação humana, né? Essa pandemia veio para a gente também fazer um repensar sobre isso, né? Os pais são nossos clientes, ok, mas eles também são seres humanos, eles também estão passando por dificuldades. Primeiro, eles deixavam o filho na escola de manhã e pegavam no comecinho da noite. Eles tinham todo o dia livre para eles fazerem as atividades deles, a rotina deles era diferente. Agora, mudou-se toda a rotina e eles têm que ficar com o filho o dia todo. A mãe tem que fazer todas as tarefas da casa, que ela tinha uma pessoa que ajudava, ela comia fora, ela não precisava desprender daquele tempo para estar fazendo alimentação. Então, nós, enquanto escola, temos que pensar nisso também, como está esse núcleo familiar, e tentar ir, a cada semana, acalentando eles e mostrando que eles não são os únicos, que todos nós estamos passando, que a escola não é só um prédio que tem tijolos, que ali também tem pessoas com sentimento, que os professores também estão passando por isso, e agradecer que a gente ainda está conseguindo trabalhar, a gente ainda está conseguindo, não ficamos doentes, estamos conseguindo manter e com qualidade esse vínculo entre escola e família e escola. Nessa parte, vocês colocaram ali, foi colocado em questão do primeiro ano. Uma preocupação que nós tínhamos é porque eles estão no processo de alfabetização. Tem aqueles que já estão lendo, tem aqueles que estavam pipocando. Então, nós vimos a necessidade das aulas ao vivo, daquele contato ao vivo com o professor, e pensando naquelas famílias que não poderiam estar naquele momento ao vivo, fazendo os videozinhos, continuando com os videozinhos, e fazendo esse diferencial desse contato ao vivo. E até 3h30 da tarde eu fico com eles com conteúdo, com as atividadezinhas do livro, fazendo com eles. Aí nós damos um intervalo e formamos grupos de até 4, não mais do que 4 alunos, ou até mesmo individualizados, aqueles que nós vemos a necessidade de um atendimento mais personalizado, aí nós fazemos esse atendimento das 4 às 5 horas. Então, dentro desse horário, as mães entram em contato comigo e colocam, prof, ele vai entrar tal horário com você. Aí eu faço esse atendimento mais personalizado, individual com a criança, para que ela tenha essa segurança também, que ela está aprendendo junto com os outros, ela está tendo esse momento junto com a professora ali para tirar as dúvidas dela, fazendo isso. E para não sobrecarregar a família também, era uma preocupação nossa, porque nós, no início, foi muito de repente, então nós começamos com o diário online, abastecendo para que as famílias fizessem as atividades em casa. Aí depois nós passamos para as aulas gravadas, e as famílias retornavam com fotos, a partir do e-mail, eles tiravam as fotos das atividades e mandavam novamente para nós. E aí nós começamos a ver essa preocupação no emocional dessa família, porque mudou toda a rotina deles, não foi só a escola, foi do dia para a noite, foi o trabalho deles. Quem trabalha com saúde foi um estresse maior ainda, porque ficou na linha de frente. Então, nós tínhamos essa preocupação também, de não sobrecarregar esse emocional dessa família. Aí que nós partimos para a aula online, ou aula em tempo real, ao vivo, para que toda atividade nós fazemos ali, terminou 3h15, a família 3h15, 3h30, horário que encerra, às vezes passa um pouquinho, a família não tem mais essa atividade para fazer com eles depois. Nós fizemos todos ali. Ficou dúvidas? Atendimento personalizado. E aí, de segunda a quinta, nós fazemos esse atendimento com joguinhos, brincadeiras, joguinhos até no computador, joguinhos de tabuleiro, eu mexendo as peças e eles vão só direcionando. E agora eu vejo, já faz um mês que nós estamos com essa nova modalidade da aula ao vivo, e tem crianças que às vezes entram comigo, até foi terça-feira, 5 horas eu estava na sala aqui lendo, eu ouvi alguém dizer, prof, você tá aí? Uma menina que tinha ficado na aula, era 5 horas, ela retornou porque ela achava que ela tinha esquecido de me dar tchau. E aí ela voltou, ela entrou, agora ela já está dominando, ela foi no tablet, entrou e voltou para dar tchau para a prof. E aí ficamos conversando, ela ficou me contando do balé, algumas coisas, porque eles sentem essa falta. Então tem esse atendimento personalizado também. Que bacana, bem bacana. Ai, que legal, adorei os relatos de vocês, nossa, eles devem estar amando também, né? Porque, meu Deus, adorei essa situação essa ideia de gravar as aulinhas realmente na sala de aulas deles, para se sentirem perto da professora, ai, muito legal, porque realmente compartilho da fala de vocês em relação à gravação sozinha, né? É muito estranho gravar para você mesmo, praticamente, né?
é muito diferente da aula ao vivo, né? Porque o ao vivo ele é sempre uma surpresa, né? E tem a interação dos alunos e dos pais, é muito diferente. Realmente, mas adorei. E sabe que vou compartilhar com vocês uma situação que eu vi aqui em Lages, de uma escola, que ela fez o seguinte, ela reuniu seus professores, e cada professor se vestiu com um personagem, se caracterizou com um personagem X, né? Ou uma Belinha, uma Joaninha, uma situação dessas. E chamaram esses alunos e fizeram uma espécie de drive-thru para eles reverem os professores. Eu achei, assim, fiquei encantada, porque eu acho que esses alunos devem ter ficado maravilhados, né? Então, eu achei muito legal, e adorei as boas práticas de vocês, tenho certeza que os alunos das escolas de vocês estão gostando bastante, curtindo bastante essas aulas, esses momentos. Antes de passar a palavra para o Del, para a segunda pergunta, tá? Eu vou agradecer a presença da irmã Leonilda e da coordenadora pedagógica Raquel, do Centro de Educação Santa Terezinha de Curitiba, tá? De Curitibanos, desculpa, que permitiram aí a participação da Adriana, tá? Del, passo a palavra para você interagir com nossos convidados. Claro, show de bola. Então, muito legal todos esses relatos aqui, fiz várias anotações e, curiosamente, muitas das falas de vocês já respondem à próxima pergunta, mas, de qualquer modo, eu vou dar uma mexida um pouco nessa pergunta. E também quero convidar a quem está assistindo conosco aqui nesse momento, caso tenha alguma pergunta, coloca no chat aí que eles estarão respondendo na sequência, ou também, se quiser falar no final, em vez de escrever, fazer a pergunta falando, fiquem à vontade, vão anotando e formulando suas perguntas, ok? A gente está acompanhando o chat aqui. Esse drive-thru que você mencionou, Mônica, eu participei, eu fui lá, estava bem legal, o pessoal estava bem engajado, principalmente assim, todo o time de professores, foi muito legal mesmo. Agora, a próxima pergunta, ela tem uma conotação com relação à experiência de vocês, né? Quais são as experiências que vocês podem compartilhar conosco? Já foi compartilhado muitas experiências aqui, muitos relatos interessantes, como, por exemplo, os desafios do ponto de vista do diretor, da diretora, e do ponto de vista da professora. Então, eu não quero mensurar o nível de dificuldade, mas são perspectivas diferentes e que exigem habilidades específicas, domínio do controle emocional diante de todo esse cenário que realmente confronta todo o nosso modus operandi no que tange ao ensino, né, escolar. E dentro tudo que vocês falaram, que já foi bem explanado com relação à experiência de vocês, todas as boas práticas que vocês vêm desenvolvendo, eu pergunto, dentro do mesmo foco que é a experiência, eu pergunto para vocês, diante de todas essas boas práticas, essas experiências, esse know-how novo adquirido, o que, no ponto de vista de vocês, e nesse exato momento, pode ser que amanhã mude, mas hoje, o que vocês acreditam que vai permanecer e vai cada vez mais melhorar? Ou seja, o que veio de novidade vai permanecer, vai ficar e tende-se a melhorar cada vez mais. Então, começando, nosso cronograma começa com a Adriana, depois Márcia, depois Luciana. Então, Adriana. Sem dúvida nenhuma, esse acesso que nós tivemos a essa plataforma digital, com essa nova maneira de passar conteúdos, de receber, de até mesmo essas gravações, essas aulas online e coisa, eu imagino que veio para ficar. Tenho certeza que vai ser dado continuidade. A escola adquiriu aí, com todo o esforço da nossa direção, nesse turbulento período. Nós começamos com um aplicativo fazendo aulas, vimos que não estava mais suprindo as nossas necessidades, partimos para o segundo, e aí, nesse tempo, eles adquiriram a licença do G Suite, e eu vejo que veio para ficar. Essa vai ser uma ferramenta que vai continuar em sala de aula, que vai continuar nos nossos planejamentos, e daqui para frente só para melhorar e acrescentar cada vez mais, porque ela tem vários recursos que nós podemos usar, porque antes ali, como eu falei, a minha dificuldade em gravar vídeo, eu tinha muito isso, a nossa escola já vem com Wi-Fi nas salas,
mas nós usávamos mais a tecnologia como um recurso, um complemento de uma atividade, não como a atividade em si, a desenvolvimento. Então, eu imagino que veio para ficar e cada vez aí continuar mais. Nós também temos, agora com essas aulas, no momento ao vivo, tem todo esse momento, como vocês falaram, a saudade que as crianças sentem. O primeiro contato que eu tive online com eles não foi em relação à aula. Nós tivemos um primeiro contato para quebrar aquele gelo, porque nós vínhamos naquele momento do laço, da criação, de toda aquela confiança, daquela afetividade, foi quebrado isso, ficamos uns dias sem nos ver, então nós fizemos esse primeiro momento de encontro online, ao vivo, para matar a saudade, um bate-papo meio descontraído. E eu vim fazer na escola, as gravações até então eu estava fazendo em casa, e quando aconteceu eu disse, irmão, eu quero ir fazer na sala de aula, para que eles vejam a sala. Só que eu não falei nada, eu comecei a conversar com eles, e aí eu percebia que uma aluna, ela se aproximava da câmera, meio como se ela estivesse querendo procurar ângulos, e olhava. Aí, de repente, eu li a leitura labial, ela disse, a prof está na sala. Aí eu disse, estou na sala. E virei a câmera do computador e mostrei a aula. A reação deles, assim, foi o que me fez garantir mais, quebrar mais essa barreira e começar as aulas ao vivo com eles, porque eu comentei com a orientação e a direção a necessidade que eles tinham de estar com a sala de aula, de estar. Então eu venho fazer as aulas aqui na sala, usando o material dele, livro deles. Às vezes eles pedem para eu ir até a janela mostrar o parque, então eu levo o computador, mostro o parque para eles. Eles têm aula de educação física, então eu levo o computador, que daí é gravado com o meu, eu levo até o ginásio para a professora, eles vão vendo o corredor, eles vão lembrando, ai, olha, prof, a sala tal. Então, eles precisavam desse momento. Então, eu vi nessa conversa informal. Aí nós começamos a partir dessa conversa informal, aí combinamos com as mães, que seria uma vez por semana essa aulinha ao vivo, depois 3, e depois iniciamos aí com esse novo planejamento de segunda a quinta. Na sexta-feira eles não têm aula online, nem vídeos, eles têm atividade com a família de leitura, aí a família encontra o melhor momento, o melhor período do dia para fazer uma leitura com eles e fazer um registro no diário do leitor, que já era uma atividade que nós tínhamos nas aulas presenciais. Aí a família, eles tiram esse momento com a família. E aí eu venho na sala, planejo para a próxima semana e gravo os próximos vídeos. Aí nós tiramos isso para ficar para aquelas famílias que, como o Luciano falou, um equipamento e são 4 filhos. E tem o caso aqui na sala dos irmãos, que não vão estar podendo fazer essa aula ao vivo porque falta equipamento. E às vezes é um celular ou a internet fica sobrecarregada para 2 equipamentos. Então, nós pensamos nisso também, para que essas crianças tenham depois essa oportunidade. E complementando ainda, veio para ficar mesmo, veio para prosseguir aí e só acrescentar na educação. Tenho também aqui, já colocando, tem São João aí, dia 24, né? E nós já vamos fazer o nosso arraial online. Então, nós preparamos os kitzinhos aqui, é o kit festa, tem alguns docinhos típicos juninos, tem decoração para eles, aí eles irão vir até a escola para buscar, eles irão vir para a escola, e na quarta-feira nós iremos estar fazendo o nosso arraial. Então, nós vamos decorar a sala, aqui com algumas decorações, eles vão decorar a casa deles e daí vamos fazer brincadeiras. Vai ir uma prenda para eles, como se fosse da pescaria, e nós vamos ter o nosso momento do nosso arraiá online e em casa, né? Ah, que maravilha. Realmente, essa transformação digital aí, muita coisa realmente veio para ficar e estamos só no começo, né, dessa transformação digital aí. Márcia, a palavra é você. Eu acredito, Del, que, como a professora Adriana colocou, todas essas novidades e essas dificuldades que a gente passou agora, para a gente poder se adaptar nesse novo fazer pedagógico, eu acredito que a maioria das coisas que a gente está fazendo agora, a gente vai continuar fazendo sim. Mesmo voltando às aulas presenciais, a gente pode estar se utilizando dessas ferramentas. Por quê? Porque a dificuldade dos profissionais para trabalharem com esse novo, né, com videoaulas, com aula online, preparar, você dá aula
de um lado da câmera, o aluno de outro. Agora, esses 90 dias, todo mundo já acostumou, agora elas já estão dando aulas online e videoaulas, então, já se adaptaram, estão gostando, e eu acredito que o que é bom deve permanecer, sim. Muitas coisas a gente vai continuar, porque as famílias já se adaptaram, e essa questão também, não tem internet, tem computador, todo mundo tem, ou tem o celular, ou tem o computador, a internet todo mundo tem, então vamos usar, vamos continuar usando, porque as crianças também já estão adaptadas a isso, e por que não se utilizar disso para auxiliar nas aprendizagens, nas experiências, e aí como fala ali, né, na educação 4.0, a tecnologia é para a gente criar os investigadores, né? Vamos incentivar e os pesquisadores, vamos fazer essas crianças buscar o conhecimento, então não podemos deixar essas ferramentas guardadas. E cada escola se adaptou da forma que achou melhor, então um comprou um programa daqui, outro comprou um programa dali, um faz videoaula, outro faz aula online, mas de alguma maneira ou outra, todas as crianças estão sendo bem atendidas e as famílias também já estão bem adaptadas, e eu acredito que a gente não deva parar com isso, não. Não, assim, vai ser a semana toda, mas uma vez por semana, um feedback com os pais vai ser bem bacana. Até reunião com os pais, de repente, fazer uma live vai ser bem bacana, porque o pai vai poder estar em casa, não precisa ir lá, né, no local onde você marcou. Então, tudo isso a gente já está pensando também para estar inovando na escola. Ô, Márcia, eu vou fazer essa pergunta para você, mas caso o Luciano e a Adriana também sintam-se à vontade ou alguém queira comentar, mas vou aproveitar que a fala está contigo e eu vou fazer essa pergunta para ti. Do mesmo modo em que muitos pais estão sentindo a necessidade de que os filhos voltem à escola, isso falando dos pais, voltem para a escola porque a rotina de trabalho alterou a rotina de casa e acaba tendo que fazer muitas outras atividades, isso interfere no trabalho, isso é uma realidade. Mas vamos pensa comigo. Alguns pais também, no contraponto dessa realidade, por vezes viam um pouco os filhos e agora estão podendo ficar mais tempo com os filhos. Você acredita, eu estou explanando uma visão bem aberta, você acredita que isso pode alterar também na carga horária da escola no futuro? Como, por exemplo, eu gostaria que meu filho só viesse na escola na segunda, quarta e sexta, porque eu queria passar terça e quinta com ele, e aí vocês podem mandar atividade online como vocês estavam fazendo antes. Você acha que isso pode vir a acontecer? Eu acredito, Del, não agora, mas eu acho que num futuro bem próximo a gente vai ter bem isso, sabe? Até porque a maioria das empresas, a maioria dos trabalhos dos pais hoje, eles estão oferecendo essa disponibilidade de os pais estarem escolhendo, eu vou trabalhar na empresa segunda, quarta e sexta e trabalho home office terça e quinta, então ele fica em casa com a criança. Pode acontecer. Pode acontecer também, uma coisa que pode acontecer, não digo que vai acontecer, mas pode, eu também já estou pensando nisso, as crianças que ficavam 11 horas na escola, 7h30 até as 19, né? Agora o pai chegar lá no retorno e dizer, prof, eu quero que ele fique só no período vespertino, porque eu posso ficar com ele no período matutino, e eu achei tão prazeroso, foi tão bom, tanta coisa que eu descobri sobre o meu filho que eu não sabia, coisas que cores, gostos dele que eu não sabia, porque eu tirava ele da cama de manhã e levava para a escola e buscava à noite. Ele já vinha com janta, eu só dava banho e colocava na cama, né? Então, assim, tem esses dois pontos que eu acho que vai ter uma mudança bem bacana, mas a escola não vai perder o seu papel, não vai perder sua função social, os professores não vão perder seus empregos, porque, igualmente, a criança ficando em casa, precisamos mandar essas aulas, ou online, ou videoaulas, eles precisam ter, né? Mas que o vínculo afetivo entre pai e filho, pai, quando eu digo pai, o pai, a mãe e os filhos, foi muito bacana, foi. Essa é uma das coisas que eu mais percebi com essa pandemia, a empatia das pessoas. Não sei se eu respondi tua pergunta, Adel. Sim, respondeu. Exatamente isso. Eu queria colher de você essa perspectiva, porque eu também acredito que a escola ela vai exercer
sempre um papel fundamental no aspecto da sociabilidade, do convívio social de um modo geral, e com certeza a escola E também tem assim, ó, tem aquelas mães que gostariam de poder fazer esse home office, de escolher dias da semana para ficar em casa, e não podem, porque trabalham ou na área da saúde, que é 24 horas, 42 horas, ou daí também precisam descansar, ou trabalham no comércio, ou trabalham em locais que não oferecem, não dão essa opção, né? Então, tem essas mães também, gostariam muito de ficar com as crianças pelo menos uma vez por semana e não podem, então a criança vai continuar indo para a escola, mas ela também vai continuar querendo que a gente mande pelo menos uma vez por semana a videoaula, porque as mães estão gostando bastante. Tanto é que agora um aspecto muito interessante é que as aulas, nosso antigo normal, era só os alunos que assistiam. O que a professora dizia era somente o aluno quem dizia. Hoje, não somente o aluno, né, a criança, mas os pais, os tios, os avós e toda a família. A família toda. Uhum. Tinha crianças que só a mãe e o pai conheciam a prof. Agora, a família toda conhece a prof do seu neto, do seu sobrinho. É bem verdade, bem isso mesmo, Del. Então, mas era isso mesmo. Agora, passando a palavra para o Luciano, isso aí, Luciano, o que fica de todas as experiências, essa nova realidade, o que você acredita que chegou para ficar e que você vai, de fato, aderir na sua escola? Eu trago, assim, uma premissa comigo, que a tecnologia sempre agrega muito para a área da educação, como para qualquer área de mercado de trabalho. E eu sempre, conversando com a Mariana, que é minha coordenadora aqui da escola, a gente vê, assim, que muitas escolas são muito tradicional, um sistema muito formatado, que explorava um pouco a parte tecnológica, né? E hoje, no mundo que nós estamos vivendo, os nossos alunos, os nossos filhos já nascem muito interativos, muito online, né? Hoje, uma criança de 2, 3 anos pega um tablet e acessa um conteúdo de YouTube, né? E muitas escolas ainda não estavam vendo essa realidade no cenário do dia a dia das pessoas, né? Então, assim, eu tenho comigo que as aulas online ou as videoaulas vieram para ficar. Isso é um material que a gente não pode deixar de estar oferecendo aos nossos alunos. E a escola que, quando voltar à normalidade, não olhar para esse cenário, vai estar ficando para trás. Cada vez mais a gente tem que explorar essas ferramentas. Eu vejo, assim, que várias profissionais e professoras, e eu também me incluo nesse processo, a gente criou novas habilidades de estar conversando, de estar utilizando ferramentas que antigamente a gente não utilizava e já estava disponível para a gente, sabe? Então, eu vejo, assim, uma evolução de todos nós. E a gente tem que aproveitar essa evolução e cada vez mais explorar essas tecnologias que oferecem para a gente. Então, com certeza, essas aulas vão continuar a ter, a gente tem que estudar a melhor forma de estar explorando, e eu também concordo com a fala da Márcia. Muitas situações, quando retornarmos às aulas presenciais, muitos pais, porventura, vão estar optando em redução da carga horária que o aluno ficava do integral, por exemplo, para um meio período. Então, porque o mercado de trabalho mudou também e está ofertando a disponibilidade para as pessoas trabalharem home office. Então, consequentemente, tem mais oportunidade do pai estar presente junto com o aluno. Coisa que antigamente não acontecia, porque o pai tinha que estar 7h30, muitas vezes, no local de trabalho e saía às 7 horas da noite. Então, assim, era uma defasagem muito grande, que ele simplesmente chegava em casa, também estava cansado do dia a dia e tinha muito pouco momento de interação com seus filhos, né? Então, eu vejo com bons olhos esse novo cenário que a gente está usufruindo, né? E, assim, uma prática que a gente tinha na escola, até antes da pandemia, desde que eu abri a escola, como a gente tinha o grupo de mães no WhatsApp, as atividades mais interessantes, coisas, assim, diferentes que as professoras faziam, a gente tirava foto, filmava poucas vezes, mas mais tirava foto e colocava lá para as mães. Com essa questão da gente estar gravando as videoaulas, enquanto as meninas ficavam lá preparando as gravações delas, eu me peguei pensando assim, por que eu vou estar tirando foto? Elas vão tirar foto, se elas podem gravar
Então, por exemplo, a professora fez um material diferente para trabalhar a multiplicação e divisão com os alunos do terceiro ano. Ela está explorando com isso no chão, lá na quadra ou na brinquedoteca com as crianças, filma, faz uma videoaula e manda para o pai e para a mãe. Porque aí, quando for o deveres para casa, a mãe vai explicar a divisão de uma maneira, a multiplicação de outra, ele vai dizer, mas a prof não ensina assim. Você não faz como a prof. Tendo uma videoaula, a mãe já vai, ou o pai, já vai ver como é que a prof ajuda ele, como é que foi desenvolvido aquela questão da divisão, da subtração, naquela aula de matemática. Então, são coisas que, com toda essa pandemia, com toda essa nossa necessidade de reaprender a aprender, a gente tem que tirar essas coisas boas e inovar também. A gente vai precisar inovar muito, né? Então, era isso que eu queria dividir com vocês. Essa fala da Márcia é isso mesmo, porque eu ouvi bastante de relatos de mães dizendo, prof, eu tô com dificuldade porque ele disse que você não ensina assim, você não falaria assim. E aí, com a aula ao vivo e com os videozinhos, as mães dizem que ficou mais fácil explicar, porque aí elas verem como foi a explicação, e aí fica mais fácil explicar novamente para eles, porque no início, quando não tinha videoaula, era a fala principal, minha prof não fala assim, ou minha prof não ia ensinar assim, minha prof não ensina assim. Até uma mãe comentou comigo que ela chegou a dizer um dia, olha bem aqui, porque eu não sou a tua prof, aqui é a mãe. É que a linguagem de nós, professores, né, que temos esse sangue de alfabetizador, porque eu alfabetizei 23 anos, Adriano, a nossa fala, a nossa maneira de introduzir as linguagens novas para eles é diferente da mãe e do pai, de quando o pai e a mãe aprendeu. Então, às vezes, uma palavra só, uma palavrinha para eles já faz diferença. Muda todo o contexto. Isso, então, a videoaula facilita muito, porque aí a mãe também vai aprendendo o vocabulário da professora, de que forma a professora consegue chegar no aluno, né? Aquela atividade. Aham. Ai, que legal. Aproveitando que vocês estão relatando as experiências e boas práticas de vocês, nós ficamos sabendo, assim, muito em off, professora Adriana, que aconteceu uma festa de aniversário online, e se você, né, se sentir à vontade, nós gostaríamos que vocês nos contassem como que foi essa festa de aniversário, essa dinâmica. Na verdade, a nossa ainda vai acontecer, a festa junina. A nossa ainda não foi não foi a festa, ainda vai acontecer. Nós já estamos fazendo toda a preparação. Ah, sim, mas a festa que eu me refiro é uma festa de aniversário do netinho da Nara, se não me engano. Não, eu sou prof da Neta. Querida, na verdade... Eu sou prof da Alexia. Tá, na verdade, posso falar? Sim. Tá, na verdade... Na reunião, eu contei duas práticas que eu tinha assistido dos meus netos. Uma que foi com a prof da Alexia, que eu havia amado, a forma como ela conduz os alunos, a forma como ela tem disciplina com as crianças de forma presencial, mas online, né? Então, ela, assim, eu achei tão interessante, porque se as crianças estão com os microfones ligados ao mesmo tempo, e ela pede nominalmente para que eles desligam e prestem atenção. Ela explica os conteúdos e eles fazem as atividades. Quando eles terminam as atividades, eles mostram para ela na hora e ela faz a correção. Se está certo, ela diz, coloque o joinha, e eles colocam. E a coisa mais amada tem disciplina. E eu não gostaria muito de falar da minha outra experiência da festa de aniversário, mas foi uma outra situação que foi legal, só que também era uma festa, né? Então não houve assim, um aprendizado, não houve uma preocupação mas a condução foi diferente, mas também foi uma experiência bem legal, como vai ser agora a festa, provavelmente que vai ser realizada, né? Vai ser um clima mais festivo, mais alegre, de uma interação maior. E eu sugeri a Adriana, no dia que nós resolvemos fazer esse webinário, porque foi realmente uma prática muito interessante.
E assim como eu já trabalhei, né, com todos os níveis de educação, eu apostei na Adriana, aposto na Adriana, né? Quero agradecer à irmã Leonilda por ter disponibilizado, ter permitido, né? O nosso núcleo, nós somos um grupo pequeno, que é a direção, eles até haviam me pedido se eu não podia disponibilizar a aula que eu tinha assistido, né? Daí eu não quis, porque eu digo, não, eu não sei se eu tenho autorização para isso, mas realmente, eu falei para vocês também de uma aula de educação física que aconteceu dentro do ginásio de esportes. A professora dando a aula e os alunos, ao mesmo tempo, cada um na sua casa, fazendo os exercícios. Tinha exercícios que eles faziam de pé e tinha exercícios que ela pediu, ou colchonete, ou tapete, e eles faziam, né? Então, assim, foi uma experiência para mim muito gratificante de saber que a minha neta está numa escola que eu já vinha por outras atividades gostando, né? E agora com a prática da Adriana, então, eu me apaixonei. Nossa, muito obrigada. E falei demais. Faço o que eu gosto, Nara, e tentando trazer, como eu falei, se as crianças não podem vir até a escola, quem sabe a escola ir até elas. Fazer com que elas se sintam na escola, nessa rotina que elas tinham aqui na escola, fazendo a oração no início da aula, tendo aquela conversa mais informal, onde nós conversamos até o horário que eu lanço no portal ali, eu coloco 1h15 o link da reunião do dia, do Meet. Eles têm até 1h30 para entrar. Tem criança que só cai, que a postagem foi aberta, ela já entra, e aí nós começamos uma conversa, como foi o dia, o que fez em casa, até 1h30. E aí temos também aula de educação física, 2 vezes na semana, 30 minutos, uma aula de arte e uma aula de inglês na semana, para que eles tenham essa rotina que eles teriam aqui na escola. Muito legal. Muito obrigada. Muito legal. Obrigada, Nara, pelo relato. Desculpa com certeza. falado tanto. Capaz. E com certeza o Arraiá será um sucesso aí. Fazemos votos disso. Esperamos. Com certeza. Então, pessoal, é o seguinte, agora nós vamos nos aproximando do final, né, do nosso webinar, e nós vamos partir para uma reflexão, tá? Agora teremos a palavra livre para o pessoal que quer participar, fique à vontade, tanto os nossos convidados, Adriana, Márcia, Luciano, a Betana e Edith também, se quiserem, sintam-se à vontade, a irmã Leonilda, a coordenadora pedagógica também, Raquel, sintam-se à vontade para contribuir, tá, com essa reflexão. Nós queremos refletir um pouquinho sobre a educação 4.0. A educação 4.0, ela nos remete a essa situação da aprendizagem maker, ou seja, fazendo o aluno como protagonista da sua aprendizagem, e, consequentemente, o professor mediando essa aprendizagem com o uso das tecnologias. Claro que as tecnologias sempre como meio, né, e não como uma forma de substituir os professores. Não é esse o objetivo da educação 4.0. O objetivo é que o aluno aprenda de uma forma significativa, né, e daí temos variadas boas práticas e a criatividade, o limite é o céu, né, porque tem que ser bastante criativo. E nós gostaríamos de saber de vocês se vocês consideram que este momento está, de certa forma, nos inserindo nessa educação 4.0. Qual é a visão de vocês a respeito disso? Se já estamos, se estamos entrando, se falta muito, como que seria essa visão? Sintam-se à vontade. Bom, eu penso que nós estamos no caminho. Essa não é a novidade, a educação 4.0, mas agora, com a pandemia, ela aflorou mais. Estamos no caminho, não só usando esses recursos, não só fazendo uso do recurso, como mexer na tecnologia. Tarde a chegar para a gente, né? E agora, com essa pandemia, eu acredito que só vai acelerar o processo. Então, no meu ponto de vista, a gente já está trabalhando com criatividade, com inventividade, com experimentação, né? Tudo junto com a pandemia. E eu acho que isso só vai agregar e a gente já está se incluindo nessa 4.0. Eu tenho certeza que a gente já chegou. Ótimo.
Edith, Betana, gostaria de fazer alguma contribuição? Sintam-se à vontade. Bom, eu gostaria, sim, de deixar muito obrigada aí à professora Adriana. É sempre muito bom fazer essa troca, né, de experiência. Também a irmã Leonilda, né, de Curitibanos, que vocês sintam-se à vontade aí a conversar com o grupo, com o núcleo em outras ocasiões. Luciano e Márcia também, obrigada pela participação. E quero dizer para vocês que a educação 4.0, na minha opinião, se resume numa frase que o Luciano disse ainda há pouco, que é: nós já tínhamos ferramentas, nós já tínhamos a ideia da tecnologia e sabíamos que algum dia teríamos que usar, só que algumas coisas se apressaram. Então, aquilo que era para acontecer em alguns anos, talvez, acabou se antecipando para alguns meses. Na minha opinião, a educação nunca mais será a mesma. E todas essas adaptações da tecnologia, das aulas online, da aula digital, enfim, todas essas nomenclaturas novas que estão surgindo por aí, elas estão de acordo com a nossa LDB, elas estão de acordo com a BNCC, ou seja, elas estão de acordo com a nova sociedade. Agora, cabe a cada um de nós, enquanto família e escola, reestruturar, reconstruir essa nova sociedade, né? Os pais estão em casa cuidando dos seus filhos, as escolas estão sem as crianças. Daqui a pouco, pais e escolas terão que estar conectados num novo normal, uma nova atividade pedagógica, né? Então, que isso seja um tempo de planejamento, de organização para essa educação 4.0. Essa é a minha esperança, esse é o meu sonho, e realmente eu fico muito feliz em pensar que todos nós estamos fazendo parte dessa revolução da educação, dessa revolução da escola, desse novo olhar educacional. Então, muito obrigada a todos que participaram, e obrigada em especial a Adriana, o Luciano e a Márcia, que estiveram aí conosco. Tá? Eu não coloquei a câmera, só justificando, porque se eu colocar trava, eu não vou conseguir assistir ou nem me manifestar, tá, gente? Mas muito obrigada. Um beijo grande para todos vocês, um bom fim de semana. Já deixo aqui a minha despedida, então, desse encontro, tá? Muito obrigada, Edith, pela sua fala. Alguém mais gostaria de contribuir em relação a esse tema? Eu gostaria de falar, como consultora do Núcleo de Educação, estou muito feliz em estar participando disso. Até hoje o pessoal falou, mas meu Deus, Betana, mas sábado à tarde você está envolvida com reunião, já não chega a todas as reuniões que você participa durante toda a semana. Falei, não, o Núcleo de Educação tem um papel muito importante, que é falar para um público que só pode falar sábado à tarde, né, que são realmente os professores e as pessoas que durante os outros horários a gente realmente não tem disponível. Então, eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai ser gravado e vai ter muitas pessoas que vão ouvir, e esse tema realmente é muito importante e relevante, e se eu puder contribuir com alguma coisa, eu, durante essa epidemia e essa pandemia, tenho tentado trazer para as nossas reuniões e para as nossas vivências aqui, coisas que são relevantes para os núcleos, né? Então, a gente tem tentado debater todas as coisas que a gente tem tentado ver o que é importante. Mas como pessoa que tem que tentar prender a atenção de vocês nucleados, né? O que eu faço? Até antes não estava nem conseguindo acessar a reunião de tanta extensão que eu tenho instalado no Google Meet aqui, né, no Chrome, para poder testar. Eu tenho o cronômetro que eu instalei, eu tenho o Google Attendance, que é a lista de presença que eu mesmo posso tirar de todas as pessoas que estão presentes aqui no grupo. Eu tenho uma ferramenta que é uma mãozinha, que é um tchauzinho, que as pessoas podem interagir também durante a reunião. E tem uma coisa que é muito legal, que de vez em quando eu coloco, depende do núcleo, né, que eu fico mais engraçadinha, que é o filtro do Snap, que é a câmera, né, que vai colocando óculos, que vai colocando chapéuzinho, que vai colocando nas coisas enquanto eu falo. Então, o que é bacana de tudo isso é que a tecnologia permite você interagir de maneiras diferentes.
Então, eu sei que já rompemos essa primeira barreira, né, que é o básico do vídeo, o básico de criar essa empatia com a pessoa do outro lado da câmera também. Agora o desafio, né, os professores, desafio a todos a buscarem essas novas tecnologias, e desafio também agora o núcleo de educação a levar essas novas tecnologias para os professores e mostrar que realmente é possível, sim, cada vez mais a gente ter uma aula interativa, cada vez mais a gente transformar esse online e levar essa nova educação 4.0 da maneira que dá para fazer hoje. Muito feliz de poder fazer parte disso. Hoje de manhã eu estava ministrando uma aula presencial para um curso livre que é no Sebrae, e fui falar justamente sobre o novo normal, como eles estão ainda assustados com tudo isso que está acontecendo e como não estamos preparados. Mas como é bom saber que vocês, educadores, sim, têm noção de como poder passar para todas essas pessoas e como isso é inspirador. E que bom que estamos em boas mãos. Obrigado por poder fazer parte disso, obrigado por um sábado aí inspirador. Eu queria agradecer também a oportunidade de poder estar compartilhando com vocês as nossas experiências, as nossas dificuldades, as nossas angústias, né? Mas também as nossas superações, né? E experiências que estão dando certo. E então eu fiquei muito feliz de poder estar contribuindo com essa tarde de sábado e espero que vocês possam levar alguma coisinha do que a gente conversou, assim como eu também vou levar para a minha experiência do dia a dia, algumas falas de vocês que foi bem importante. Foi um prazer, Adriana, estar conversando contigo, e um beijo para todo mundo. Prazer todo meu, mais uma superação para mim, como falei bem no início, que foram algumas barreiras pessoais. Bem feliz em participar, estar tendo contribuições da fala de vocês também para estar levando e compartilhando com vocês um pouco do que nós estamos fazendo aqui no SESC Sagrada, nesse momento de se reinventar na educação. Foi um prazer. Eu também gostaria de agradecer essa tarde rica que a gente participou, essa troca de experiências, né, que todos nós vivenciamos no nosso dia a dia. Fico muito contente de certa maneira, poder contribuir alguma coisa, né, nesse núcleo que é tão inspirador para todos nós, e só tenho a agradecer. Então, muito obrigado por essa tarde. Falando um pouquinho das nossas reuniões, né, Del? Nossas reuniões, o núcleo de educação, ele é um núcleo para gestores de educação. Então, nós nos reunimos todas as quartas-feiras às 14 horas, agora virtualmente. Então, a gente tem as nossas reuniões, fica aberta para que todos conheçam o nosso núcleo. Tenho certeza que o Del vai falar um pouquinho também do nosso Instagram, né? Então, conheçam as nossas ações aí. Certíssimo, muito obrigado, Betânia. Agora, seguindo o nosso protocolo, nos encaminhamos agora, de fato, para a nossa reta final. E eu gostaria de agradecer a todos que aqui conosco estiveram nessa tarde, que aqui em Lages até está quente hoje. Deu um dia bastante agradável, 23 graus, isso é uma coisa muito boa. Então, agradecer a todos que participaram, agradecer aos convidados, agradecer a nossa coordenadora, agradecer a parceria da Mônica na construção desse webinar, e, é claro, a todos que participaram conosco aqui, mesmo que caladinhos, mesmo que a gente não possa ter visto o rosto, né, aquela troca de olhares que no encontro presencial a gente poderia fazer, e o cafezinho também, não tivemos aqui, mas foi um momento bem proveitoso, a gente teve um cenário bastante otimista, apesar de todo esse cenário caótico que se apresenta devido à pandemia. E eu achei uma coisa muito interessante que vocês devem lembrar, no início eu falei sobre o nosso propósito, e 3 palavras-chave do propósito do NEDUC é inovação, ética e proatividade. O que ficou muito nítido aqui na fala de todos vocês, que é, se não
uma postura inovadora, uma adequação de todas as inovações que no mundo há, e vocês implementaram com toda a proatividade, ética, responsabilidade, carinho e, assim, um primor para com os alunos e com os pais, porque agora o ensino não é mais só professor-aluno, como foi já evidenciado durante esse webinário aqui. Então, fiquei muito feliz de perceber essa comunhão de toda a fala junto com do nosso propósito. Foi maravilhoso e, como a Betana falou, nossas reuniões são todas as quartas-feiras, quer dizer, cada 15 dias nas quartas-feiras, às 14 horas. Então, convido, todos que já estão aqui já sabem, se não sabem, estão sabendo, e convido para que disseminem, compartilhem com os seus contatos o nosso trabalho aqui realizado junto com o NEDUC, junto da ACIL, é claro. Então, assim, acompanhe nosso Instagram, @NEDUC_ACIL, para que vocês possam estar por dentro de tudo o que acontece no NEDUC, certo? Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui junto de vocês na posição aqui de mediador desse webinário, que dividi esse papel com a Mônica, que brilhantemente, em reuniões em off, construímos, então, esse formato. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido proveitoso para todo mundo. Eu mesmo fiz várias anotações aqui e, em algum momento, estarei compartilhando com vocês no grupo de WhatsApp. E uma coisa interessante, nós demos 10 minutos no máximo e ninguém chegou nem a 5 nas respostas. Então, assim, o poder de... Como é que se fala? Né? De ser sucinto. Esqueci a palavra, de síntese. O poder de síntese de vocês foi perfeito, o que otimizou mais ainda o nosso tempo com a partilha e a fala de vocês. Então é isso, Mônica, eu quero que você encerre, né? Pegue a fala e encerre esse nosso webinário com chave de ouro. Obrigado a todos. Muito obrigada, Del. Então, na verdade, eu faço das suas palavras as minhas, né? Porque temos muito a agradecer, vocês que toparam esse convite, que é um desafio, né? Agradeço muito nossos convidados, Luciano, Adriana, Márcio, muito obrigada, agradeço a presença de todos vocês, fiquei muito feliz com esse bate-papo, achei que foi uma conversa muito rica, cheia de boas práticas e compartilhadas, com certeza o pessoal vai apreciar. Logo, logo estaremos divulgando o nosso Instagram do NEDUC, tá? Núcleo de Educação. Procurem e nos sigam para ficar antenados nas nossas postagens, tá? De forma geral, acredito que realmente vocês já estão fazendo a diferença, e isso é muito importante. Agora, antes de terminar, só vou falar ali sobre o nosso podcast. Nós temos a gravação de um podcast, né, Del? Que acontece com alguns convidados. Já tivemos a Edith, já tivemos o Luciano no nosso podcast, é bem legal. Atualmente ele está no Spotify. Logo, logo, se Deus quiser, estará no Deezer, para que vocês possam escutá-los, tá? É feito com muito amor também. Muito obrigada, Del, pela parceria, e desejo a todos vocês aí um ótimo sábado e um excelente final de semana, certo? Obrigada, igualmente. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, beijo. Beijo. Tchau, tchau. Boa tarde a todos. Bom final de semana. Tchau.